Então agora nós vamos falar, finalmente, essa breve introdução, nós vamos falar das ferramentas emocionais, que fazem parte das ferramentas teóricas conceituais, aquelas que nós usamos para a concepção do projeto e, portanto, fazem parte da qualificação, naquela classificação que eu fiz, de partes do tratamento do ser humano como um todo, né? Na parte física nós temos as ferramentas técnicas, né? E na parte emocional nós temos a arquitetura como sendo o grande objeto grande objetivo do nosso trabalho. As ferramentas emocionais, que eu também chamo de estéticas ou psicológicas, elas têm duas funções, ou melhor, tem uma função que é o atendimento da expectativa emocional dos usuários, né? E depois as referências que nós podemos usar para qualificar o nosso arquivo emocional. Então, o atendimento às expectativas emocionais inclui a nossa compreensão do que serão as expectativas dos usuários que vão usar um espaço. Em geral, quem nos dá essa informação é o próprio cliente, que diz: eu gostaria que o cliente chegasse na loja e sentisse isso, ou eu gostaria que no meu ambiente de trabalho os meus funcionários se sentissem assim ou assim. Ou então, num teatro, as pessoas podem dizer: olha, eu gostaria que as pessoas pudessem entrar sem ser percebidas, ou que elas tivessem segurança, enfim. Cada um vai dar os parâmetros de projeto, e nós no programa que a gente recebe no início, né? E com isso nós vamos compreender qual seria a verdadeira, a pontual expectativa emocional, que significa como o cliente vai se sentir quando chegar ao nosso ambiente. Ele vai gostar, ele vai se sentir bem, ou as expectativas que ele teria daquele ambiente vão ser frustradas porque o que nós desenhamos está totalmente diferente do que seria adequado. Vou dar um exemplo bem claro. Quando nós saímos do ambiente de trabalho e vamos fazer um happy hour com os amigos no fim de semana, na sexta-feira, é de se esperar que a cor do ambiente, que a tonalidade, que as sombras, que o desenho resultante daquele ambiente onde as pessoas vão relaxar não seja compatível com o ambiente de trabalho, porque eles tudo que querem naquele momento é se preparar para o lazer do fim de semana ou o relaxamento do fim de semana e não repetir o ambiente de trabalho. Então, geralmente, bares, restaurantes, bistrôs de uma forma geral, não podem ter as tonalidades claras, uniformes ou monótonas do ambiente de trabalho, óbvio, né? Isso é muito óbvio, mas é isso que eu me refiro quando a pessoa não está sendo atendida na sua expectativa emocional, né? Da mesma forma que ninguém vai usar lâmpadas amarelas, douradas para o ambiente de trabalho, porque elas induzirão a produção de melatonina, elas induzirão o relaxamento físico, o metabolismo vai baixar e as pessoas não vão trabalhar convenientemente. Por isso que a cor azul, né? Nós falamos disso no capítulo de visão, capítulo 3º, quando falamos de visão. Depois que se compreendeu ou foi exposta a teoria das células ganglionárias da retina, sabemos que os comprimentos de onda curtos, aqueles que produzem tonalidades, radiações azuis, são aqueles que ativam o metabolismo, porque impede a produção da melatonina. Então, eles não são, o azul não é relaxante, como muitas pessoas dizem, o azul é absolutamente estimulante, ele induz ao estado de alerta. Por isso que médicos, principalmente, gostam da tonalidade azul, porque isso facilita o seu estado de alerta e, consequentemente, a sua boa produtividade no trabalho. Ao contrário, o quarto do paciente deveria ter realmente uma luz morna para facilitar o seu relaxamento, né? Não é na sala de cirurgia que alguém quer relaxamento, é no quarto do paciente, né? Porque o paciente na sala de cirurgia está mais do que relaxado, né? E os médicos não podem ficar relaxados. Então, isso é uma coisa importantíssima que a gente deve sempre lembrar, né? Muito bem, então, se nós temos que atender os aspectos, as expectativas emocionais dos usuários, nós vamos mostrar depois imagens de ambientes para ver como eles facilitam ou não a expectativa que o usuário tem ao entrar num determinado ambiente para fazer alguma função, né? Quais são as referências com as quais nós podemos induzir a uma boa compreensão das características psicológicas do ambiente?
são a luz da natureza, né? Que é aquela que mais fornece informações a respeito da harmonia, da combinação entre as cores, e da diversidade, que a gente sempre busca nos nossos projetos de uma forma geral, né? E além do mais, a outra referência é o nosso arquivo emocional, né? Todas as pessoas têm uma historinha guardada de sensações de medo, de alegria, de satisfação, de preocupação, de ansiedade com relação à tonalidade, à apresentação visual de um ambiente. Então, essa memória que nós guardamos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, forma o nosso arquivo emocional. E é a partir dele que nós vamos dizer, mas será que essa cor dessa academia, assim, com tanto vermelho, com tanto amarelo, com tanta cor morna e contrastes de preto e cinza e vermelho, será que isso é bom para a academia mesmo? Ou deveria ter alguma coisa um pouco mais fresca, um pouco mais jovial, exatamente para funcionar, fazer o metabolismo funcionar preferencialmente no estado de atividade e não de relaxamento, porque ninguém vai fazer esteira no relaxamento, ele vai fazer esteira no momento de plena atividade física e mental, né? Muito bem, então vamos recordar um pouquinho, para começar a falar de ferramentas emocionais, propriamente disso, vamos recordar um pouquinho aquilo que nós já falamos anteriormente, lá no capítulo 1º, né? A beleza induz ao bem-estar das pessoas, de uma forma geral, não só pela satisfação do sentido da visão, mas também pelo prazer estético, quando realmente a gente consegue dar ao nosso usuário algo acima de uma só satisfação de conforto visual, mas sim a beleza e o prazer estético. Isso induz, inclusive, a um bem-estar que leva e facilita a felicidade. Outra coisa que nós falamos bastante era a necessidade de qualificação do repertório visual através do afinamento do olhar. Percorrer museus, obras de arte, visitar e criticar, observar edifícios de boa qualidade, depurar aquilo que nós vemos, separando o que nós consideramos inútil ou não de boa qualidade e preservando ou guardando na memória aquilo que é bom, cria um arquivo visual praticamente inconsciente, mas que está no nosso inconsciente e que vai aparecer para os nossos trabalhos tão logo a gente saiba de alguma necessidade próxima àquilo que nós vimos. Então, o arquivo emocional é, além do arquivo visual, aquele que reúne ao arquivo visual as nossas emoções. Ou seja, quando você toma uma imagem visual apropriada, estética, harmoniosa, né? Aquilo que nós sentimos quando vemos aquela imagem, aquele conjunto de formas e cores, é aquilo que vai dar a nossa impressão emocional. Então, nós falamos no 3º capítulo que as formas e as cores definem a impressão psicológica de um ambiente. Cada um de nós, evidentemente, terá uma impressão conforme a sua experiência emocional, né? Eu sofri um processo ruim numa garagem de edifício, né? De uma pessoa que estava comigo como refém, e aí a garagem ficou esvaziada para a polícia poder prendê-lo, e eu tenho pavor de entrar numa garagem onde eu sinta o vazio da garagem, a ausência de carros, né? Por quê? Porque naquele momento eu tive um impacto emocional absolutamente inusitado. E isso acontece todas as vezes que eu vejo uma garagem grande e vazia, uma sensação de insegurança muito grande. Claro que isso estou dando uma demonstração da minha experiência pessoal, que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com o fato de que em qualquer experiência nossa que tenha uma gravação emocional maior, aquela imagem, aquela coisa que nós vimos naquele momento vai ficar gravada juntamente com aquilo que nós sentimos naquele momento. Então, a reação emocional que nós temos ao conjunto de formas e cores que se apresenta para nós num determinado ambiente vai formando o nosso arquivo visual. E é claro que nós vamos nos servir desse nosso arquivo emocional para saber qual é a expectativa ou se o cliente está definindo bem uma determinada ambiência, né? Certa vez eu tive que participar de um projeto de uma academia e a proposta dos arquitetos era basicamente usar cores vermelho, cinza e preto na academia. E eu achei que aquilo era muito pesado e muito inadequado, principalmente pelo uso do vermelho, que é uma cor que leva
ao relaxamento, né? Numa situação de exercício físico. Seria incompatível com o metabolismo humano. Então, passei para o cliente admitiu. A princípio, houve uma certa reação dos arquitetos, que já tinham, obviamente, o seu projeto pronto, baseado naquele conjunto de cores, mas depois houve sim uma aceitação de que tais ambientes seriam muito mais sedutores e convidativos para a prática esportiva se eles tivessem um pouco mais das cores frescas da manhã e não dos tons monos da tarde, né? Muitas outras coisas aconteceram nessa academia, com coisas, fotografias e tal, que realmente mostram que a expectativa das pessoas tem que ser atendida, porque senão elas não gostam do ambiente. E isto é uma negativa de uso, porque isso, para quem vai fazer uso repetido do ambiente, é bastante importante, muito significativo. Depois nós também falamos no item da visão, que é o terceiro capítulo, né? Nós explicamos que a visão é composta de um órgão receptor, captador das imagens, né, das informações de imagens, que é o olho, que nada mais faz do que captar. Nosso olho não vê. Ele capta as imagens, coloca as imagens na retina, a retina tem a recepção pelos fotorreceptores das mensagens da energia que nós recebemos pelo olho, junta todos esses pedacinhos de imagens pelo nervo óptico, os transmite para o córtex visual. E é no córtex visual que nós fazemos o processo da percepção visual, que começa pela percepção espacial, né? Nós vemos as formas e as cores. Imediatamente após, a nossa experiência emocional permite que a gente dê a nossa interpretação emocional para aquela imagem que nós estamos vendo. Então, a interpretação emocional é a coisa mais importante do processo da percepção. Quando nós fazemos a interpretação pessoal, emocional, a partir das nossas experiências pessoais, nós estamos dando àquele ambiente que nós vemos um significado pessoal nosso, àquele ambiente. Gosto, é agradável, é relaxante, é bom para mim, é estimulante, era isso que eu esperava ou não era isso que eu esperava, enfim. Às vezes é melhor do que a gente esperava, né? Mas, de qualquer maneira, no processo da percepção, a gente pode ver que há esse passo a passo, que se faz em minúsculos pedacinhos de segundos, que é imperceptível, né? Que está ocorrendo permanentemente. E aí nós mostramos uma imagem de como funcionam todos os nossos sentidos, que são captados pelos nossos órgãos, nariz, a língua, ouvidos, etc., mas eles são realizados efetivamente, são concretizados pelos órgãos internos que estão no cérebro, né? Quem vê, quem ouve, quem tem paladar, tudo mais é o cérebro, não são os nossos órgãos captadores, né? Então, desde o nosso olho, caminham as imagens até o córtex, onde se processam as imagens. Mas o mais importante do processo da percepção que nós queremos passar é que, definida pelo nosso córtex visual, definida a imagem espacial, imediatamente nós damos àquela imagem a nossa interpretação emocional. E essa interpretação emocional dá àquele ambiente o significado emocional decorrente da nossa experiência. Então, isso é muito importante lembrar. Por quê? Porque a partir daí é que nós vamos fazer aquela classificação que eu sugeri no capítulo 3º, falando de ambientes internos e externos. Na introdução eu disse o quê? Que formas e cores definem o aspecto emocional de um ambiente. E as formas se revelam através da modelagem, ou seja, da maior quantidade ou menor quantidade de sombras. Ambientes menos sombras, mais difusos. Ambientes com mais sombras, mais dramáticos. Então, a direção da luz é quem define a modelagem do ambiente. A maneira como é incidente a luz num determinado objeto, sem contraluz ou com a luz que vai diminuir essas sombras, é que vai definir os aspectos que eu classifiquei como ambientes difusos, que são aqueles os mais contemplativos, talvez os mais relaxantes. Os ambientes cênicos difusos são aqueles difusos, mas que têm algum interesse, que tiram a monotonia ou a regularidade completa do ambiente difuso, que tem estímulo visual, portanto. Os cênicos dramáticos, que têm maior quantidade de contrastes e, portanto, muito maior estímulo visual, e aqueles dramáticos que não têm difusão
que são apenas constituídos de sombras profundamente marcadas em fundos muito escuros e que são realmente ambientes muito inusitados e muito instigantes, porque a natureza somente no meio da noite é que é assim, né? Então, os ambientes cênicos, principalmente os cênicos difusos e cênicos dramáticos, são aqueles que mais a gente desenha, né? Os intermediários, os que misturam um pouquinho de um pouquinho do outro, ou muito de um e pouco do outro, né? No caso, os difusos, os cênicos difusos, os cênicos dramáticos, né? A eles se associa a cor, porque nós falamos das formas e das cores, né? As cores, lembrando sempre que a luz fresca da manhã, né, não vamos falar de comprimento de onda, de radiação, mas enfim, a luz fresca da manhã é aquela que tem mais radiação azul, né? Portanto, a luz é branca, branca da neve, branca da geleira, né? Que tem um pouquinho de azul, mais azul, né? Por causa do oxigênio. Então, nós temos ambientes estimulantes, né? Da luz fresca da manhã, que dão um aspecto mais jovial aos ambientes, né? E que garantem o estado de alerta, que é aquilo que se deseja, por exemplo, nos hospitais, principalmente pronto-socorro, né? Pronto atendimento, necessita de uma atenção permanente de todo o corpo clínico, né? Então, por isso que os médicos desejam tanto tonalidades azuladas, porque isso facilita o seu estado de alerta. E, ao contrário, radiações vermelhas, radiações longas do final do espectro visível, que são aquelas que induzem a produção do hormônio chamado melatonina, que é relaxante, que induz ao sono. Portanto, os comprimentos de onda vermelhos induzem e facilitam o estado de relaxamento e de contemplação. São dois momentos diferentes, eu estou colocando a manhã e a tarde. Obviamente que nós temos a variação, que o ciclo circadiano do dia e da noite faz essa divisão, essa composição muito mais suavemente. Mas como nós temos mais dificuldade em reproduzir isso com perfeição, o ciclo circadiano, hoje em dia é mais fácil com LEDs, né? E é desejável. Principalmente em ambientes médicos e outras coisas, a gente tem que bastante respeitar esse ciclo, principalmente em pessoas que têm problemas de depressão do sistema neurológico, né? Mal de Alzheimer, Parkinson e outras degenerações. Muito importante que a gente consiga dar para eles uma repetição do ciclo circadiano, porque isso induz ao sono, facilita o metabolismo do organismo e vale para todas as pessoas, né? Muito ruim transformar o dia em noite, noite em dia, porque isso faz muito mal para a saúde, né? Mas não é o nosso tema agora. Eu até pensei em fazer uma mini aula de uma hora e pouco, sobre uma parte dos efeitos não visíveis da luz, para falar um pouco mais claramente sobre a teoria das células ganglionárias, né, que já foi apresentada já faz bastante tempo, quase 20 anos, né? E ainda as pessoas continuam falando que o azul é a cor relaxante e o vermelho é uma cor estimulante. Na realidade é justamente o contrário. Essa confusão vem lá de trás da teoria das cores, onde não se tinha nenhuma base científica, hoje nós temos, né? Essa teoria é explicada cientificamente. Falava-se o contrário, né? Que o vermelho era muito estimulante, agitava a atividade central do cérebro, e que o azul era relaxante, absolutamente. O azul, os comprimentos de onda curtos, azuis, radiações azuis, fótons azuis, conduzem à supressão da melatonina. A melatonina é o hormônio que controla o relaxamento do corpo humano para o ciclo da noite, né? Ciclo circadiano. E o início da manhã, com a luz muito clara, é aquela que inibe e encerra a produção da melatonina, fazendo com que as pessoas tenham estado de alerta para iniciar as atividades pesadas do dia. Portanto, fazer atividades pesadas, fazer trabalhos intensos, reuniões onde se discute assuntos onde o estado de alerta é importante, ou cirurgias, tratamentos médicos, etc., tudo melhor com luz de comprimento de onda curtos, né? Que são aqueles que inibem a produção da melatonina, né? Muito bem, então nós já falamos que os ambientes mais usuais são aqueles cênicos, tanto para difusos quanto para dramáticos, né? Dependendo da expectativa que a gente tem em relação ao ambiente. Eu fiz um quadrinho aqui, que começa em cima à esquerda com a luz difusa, tonalidade um pouco mais morna, tonalidade um pouco mais fresca. Depois vai para um cênico, um difuso cênico, onde a gente vê detalhes
de sombras, de contrastes, de silhuetas, né? Geralmente silhuetas contra o fundo difuso, que já dão um entusiasmo maior em termos de estímulo visual. Depois nós passamos aqui para baixo para uma situação de contraste muito mais intenso. As duas primeiras fotos aqui são contrastes bem interessantes, que eu chamo de ambientes cênicos paradramáticos e não mais paradifusos, como os de cima. E à esquerda nós temos os ambientes dramáticos, onde o contraste entre a claridade e a escuridão é marcante, né? Ou seja, todo o facho luminoso está dirigido a um determinado objeto. Como nós fazemos numa sala ou num lugar de um bar, como pontuar elementos de decoração do espaço, mas não iluminar todo o espaço, né? Para dar um ambiente um pouco mais recatado, mais intimista, como convém, digamos, a um momento da noite onde nós estamos nos preparando para o final do dia, né? E voltar para casa e relaxar para se preparar para o dia seguinte. Todas as coisas que se falam de ciclo circadiano também tem que ser bem estudadas convenientemente, para não se ficar só numa conversinha de ciclo circadiano, mas não se saber se aplicar corretamente, né? Aí depois falamos primeiro de formas, ambientes difusos, cênicos, dramáticos, e aqui estamos falando de cores, as cores contrastantes do final do dia e do começo do dia. Então, ambientes de tonalidades douradas, com muito amarelo e vermelho, né? Final do dia. Quanto mais mornos, quanto mais suaves, mais induzem ao relaxamento, né? Quanto mais contrastantes, como aqui a gente vê a iluminação dentro da caverna, né? Que eu comentei lá no começo, que deve ter sido muito divertido quando as pessoas conseguiram sair dos toras de lenha para pedaços ou de resinas que conseguem pegar fogo com facilidade, ou mesmo de óleo de animais, né, que também permitem levar pequenas fontes luminosas para o interior da caverna. Deve ter sido muito divertido eles perceberem onde colocar a luz para aproveitar melhor aquela luz, né? Eu disse que esses homens foram os primeiros light designers. Em contraposição às tonalidades mornas, vermelhas, né, que a gente mostrou do pôr do sol e do interior da caverna, da fogueira no interior da caverna, existem as cores frescas da manhã, todas elas muito calcadas no céu azul, no mar azul, na areia branca, nos coqueiros, que dão uma sensação claríssima de frescor, embora haja muito sol. O fato de existir palmeiras, e a gente tem aquela impressão, sempre nós vamos sentir a brisa do mar, né? E é uma coisa extremamente confortável, mais confortável do que um dia de areias escaldantes de deserto, né? Porque a palmeira sempre sugere brisas, né? Então, são tonalidades e cores que, somadas, trazem uma expectativa muito confortável, né? Muito bem, aí eu fiz aqui um pequeno quadro juntando as formas, difusos, cênicos difusos, dramáticos e dramáticos, exclusivamente dramáticos, somando a cor da manhã e da tarde, e qual seria a impressão que o ambiente causaria. Então, nós tivemos difusos com cor da manhã, são as nuvens brancas. Elas são sempre muito misteriosas, né? E são bastante inusitadas, porque só a neblina da manhã é que tem essa tonalidade branca, porque a luz da manhã é fresca, tem mais azul, e a neblina passa então a funcionar como um difusor que fica claro. Mas eles são, de qualquer modo, monótonos. Eles servem para determinados espaços, mas eles não podem ser permanentes, né? Por isso que os escritórios, quando são muito claros, com luz branca e com ambientes, acabamentos brancos, eles podem se tornar muito monótonos, e é preciso que a gente introduza uma variedade para que haja essa retirada dessa impressão monótona de viajar de manhã permanentemente com neblina, que é uma coisa muito chata, né? E os difusos da tarde, eles já são um pouco menos inusitados, são mais relaxantes, né? Porque eles nos lembram, inclusive, a sombra dos abajures, né? A luz produzida pelos abajures, que é uma luz difusa, mas ela é morna, portanto, ela é adequada ao final do dia, né? Portanto, esses ambientes são bastante interessantes, não são monótonos como os outros, né? O fato de mudar a cor muda também a impressão emocional, a reação emocional. Depois, os cênicos difusos de manhã,
eles são calmos, são suaves, mas eles já têm interesse visual, também estímulo visual, que é suave, não é uma coisa extremamente interessante, mas são suaves. Por isso, os ambientes de trabalho que precisam da intensidade mais clara, eles teriam que ter algum interesse visual para que as pessoas não sintam a monotonia da luz branca, da luz difusa branca permanente, né? E os cênicos difusos da tarde são aqueles que têm um estímulo visual médio e que podem ser bastante agradáveis para a entrada da noite, né? São os ambientes que antecedem a noite, portanto eles são ótimos para os ambientes da residência, quando a gente chega em casa e que vai relaxar, vai assistir um filme ou vai jantar. O ambiente do jantar é um pouco mais cênico, mas de qualquer maneira eles não precisam ser profundamente dramáticos, né? Porque estamos em casa, a casa é um pouco mais calma, né? O ambiente é um pouquinho mais calmo. E os cênicos dramáticos na luz da manhã, eles são bastante vibrantes, eles podem até ser inusitados, mas eles causam um estímulo visual bastante forte, né? E os cênicos dramáticos à tarde são aqueles que certamente vão ser usados em, por exemplo, a sala de jantar, quando a gente não está jantando ainda, mas que ela faz parte da paisagem da sala, né? Então, nesse caso, a tonalidade é apropriada ao ambiente cênico em que a gente quer chamar a atenção ou das pessoas da casa ou dos visitantes, né, dos convidados, para algum ambiente mais interessante, né? Mas eles são sempre apropriados e interessantes por conta da tonalidade do final do dia, né? Os cênicos dramáticos, aliás, os dramáticos, eles são, se eles tiverem tonalidades da manhã, eles serão bastante inusitados, terão esse estímulo visual intenso e eles podem ser estimulantes, até para dar um certo receio, quando você vê pedaços da luz atravessando as nuvens, né? Fachos luminosos, eles são bastante dramáticos e ao mesmo tempo eles são, às vezes, esteticamente muito interessantes, né? E os da tarde serão também vibrantes da mesma maneira, tem um alto estímulo visual, são coisas que são agradáveis e funcionam na residência, como eu disse, nos objetos de arte, nos vasos de flores, nos arranjos da sala de jantar antes do serviço de jantar, coisas assim, né? Então, cor fresca da manhã, sempre estimulante, cor morna da tarde, sempre suave, facilidade para relaxamento e contemplação. Muito bem, então nós lembramos que a cor a nossa referência são os ambientes difusos, é a luz natural, tanto dos difusos como dos outros, é a luz da natureza. Então aqui nós vamos falar de ambientes difusos, cores frescas, cores mornas, né? Para apresentar sempre as duas tonalidades, para depois comparar ambientes internos com esses aspectos da natureza. Então os ambientes difusos, nós temos aqui duas imagens que são, obviamente, luz de névoa da manhã, né? Brumas de Avalon, isso aqui é bem coisa daquelas charnecas que os romances ingleses sempre falam, né? Daqueles lagos que de manhã a evaporação é tão forte, né? E essa é a cor, né? Esse aqui da direita é um nevoeiro na Serra do Mar, por exemplo, na Mantiqueira, com luz da manhã, bem clara, e é por isso que eu faço menção, por exemplo, aos abajures, né? As cúpulas dos abajures e a luz do abajur nunca deve ser acima de 3.000 K, né? É muito importante que os abajures sejam mornos para levantar a ideia do final do dia. A gente não usa abajur de manhã, né? O abajurzinho calmo, relaxante, não é com tonalidade azul, que é fresca e estimulante, né? Então, lembrando sempre, a cor da lâmpada e da cúpula do abajur é muito importante, né? E aí nós temos a introdução de elementos interessantes na paisagem, né? Que isso aqui funciona muito bem para escritórios. A gente sempre tem que ter um estímulo visual nos ambientes de trabalho para que eles deixem de ser monótonos, né? Aí a mesma coisa com a luz difusa, de tonalidade morna, final da tarde. Essas são as tonalidades dos abajures, são as coisas, inclusive, que nós queremos ter, que nos ilumine a face. Nos encontros sociais, é muito agradável que a gente tenha luz morna, porque isso acentua a tez, né, a cor da pele, e facilita, portanto,
o resultado estético para as mulheres e, ao mesmo tempo, facilita a exclusão das sombras, né? Permitindo que a gente se veja convenientemente, identifique as pessoas com clareza. Sombras no rosto são muito ruins para o convívio social. E, ao mesmo tempo, se a gente introduz elementos com fundos difusos, né, nós estamos fazendo a criação do ambiente cênico difuso, como foi antes no ambiente cênico difuso com luz fresca. Aqui nós estamos falando a mesma coisa com luz tonalidade dourada da tarde, né? Que a gente vai introduzindo os elementos para conseguir fazer as coisas mais interessantes. Aqui nós estamos falando agora do contrário, ambientes difusos anteriormente, e aqui estamos falando de ambientes dramáticos. O ambiente dramático é aquele em que o contraste entre o fundo escuro e o facho luminoso é intenso, é marcante. E eles têm sempre a capacidade inusitada, ou às vezes até, como nessas fotos aqui dos fachos em cima do mar, de mostrar que céu cinza, escuro, facho de luz concentrado é o ambiente do pré-temporal, da pré-tempestade. Então, o que é que a gente, quando vê uma tempestade, faz? A gente se abriga, né? Ninguém quer ir passear no meio da tempestade. Deve ter alguns malucos, mas a gente não faz isso, né? Então, esse contraste é sempre sugestão de que há algo perigoso no ar e a gente busca abrigo. Ora, fazer isso no ambiente de trabalho, no ambiente da loja, no ambiente de casa, é um pouco arriscado, a não ser que, por algum motivo, uma loja, né? Uma loja de cristais, uma loja de joias, ambientes onde nós não vamos permanecer, nós vamos apreciar, né? Certamente podem ter esse tipo de tratamento, mas a residência, o ambiente de trabalho, o lugar onde a gente permanece por mais tempo, nunca devem ter esse excesso de contraste por conta justamente do nosso emocional. O contraste excessivo pode sugerir ambientes que a gente tem que se abrigar. Consequentemente, não é o ambiente da residência, né? Aqui os mesmos contrastes, mas com tonalidades mais mornas, né? Para mostrar que o efeito de emocional é o mesmo, né? Procurar o abrigo, porque perigo está chegando, né? E os ambientes cênicos dramáticos, vamos falar dos cênicos dramáticos, né? Depois cênicos difusos, onde a gente tem uma concentração grande de luz, mas já tem cor, já tem objetos de interesse visual. Portanto, não é mais aquele contraste duro que sugere a busca do abrigo, né? Então, aqui temos alguns exemplos para mostrar que o contraste é desejável, é bonito, nos jardins isso funciona muito bem, nas residências pode funcionar para determinados ambientes, mas no ambiente da sala, do estar, do convívio social, onde a gente conversa com as pessoas, já é um pouco mais perigoso, né? Então, é sempre chamando a atenção que o contraste exagerado pode causar cansaço e fadiga e não são bons, a não ser lugares, por exemplo, como restaurantes, bares, hotéis, que fazem uma renovação de interiores bastante frequente, ou lojas, né, que também fazem. Não deu muito certo, cansou, vamos fazer um novo visual. Aí vale, não tem problema nenhum, mas a residência, em geral, isso é muito perigoso. E os cênicos difusos, que são aqueles bem mais suaves, bem mais tranquilos, né? que não tem esse contraste exagerado que nós vimos anteriormente e que podem ser tanto mais frescos, brancos, verdes, azulados, quanto mornos no final da tarde, né? Isso depende do nosso desejo, vamos dizer, né? Aí nós fizemos uma sequência de imagens de ambientes difusos, cênicos dramáticos e dramáticos, para comparar um com o outro e vocês tentarem se fixar nisso. Claro que isso é uma composição, uma classificação que eu adoto para meu uso, e estou aqui transferindo para vocês, mas isso não está contido em nenhuma teoria, isso é apenas da minha observação visual, e obviamente eu faço questão de dizer que cada um de vocês fará uma busca permanente para se adaptar a isto ou fazer ajustes conforme vocês desejem. Mas é muito importante identificar o que é o seu arquivo visual e conectá-lo às suas emoções conforme a imagem que vocês estão recebendo, né? Porque essas imagens servem para nós definirmos o que nós vamos fazer nos nossos projetos. Eu falo bastante quando eu recebo, digamos, projetos de equipes de interiores, de edifícios residenciais ou
o corporativo, os lodgers, muitas vezes os efeitos são, elas propõem efeitos de iluminação, que eu digo, olha, eu vou usar os seus efeitos porque você está me dizendo alguma coisa, vou usá-los como informação, mas eles são muito desconectados entre si, né? Eles não formam todo harmonioso, porque justamente essa não é a atividade deles, né? A atividade deles é a parte interiores. Então eu tento extrair o que eles querem a partir daquilo que eles mostram que eles gostariam de ter. Mas em geral eu tenho que dizer, mas veja, qual é a sua expectativa em relação a esse ambiente? Você quer um ambiente mais dramático ou mais difuso? O que é que você espera dar para o seu usuário, né? E aí a pessoa fica, mas o que é o difuso, o que não é difuso, por que teria que ser difuso, por que não é difuso? Então eu fico tentando mostrar cada uma das propostas, cada um dos acabamentos, né? Para dizer, olha, aqui nessa parede seria bom você tirar essas manchas, iluminar a parede de uma maneira um pouco mais regular, porque assim você pode pegar esse vaso de flores, colocar na frente da parede, pontuá-lo e ele vai aparecer como um objeto com um fundo difuso, interessante, e ele vai aparecer. Se você põe faixinhos, 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 e um coitadinho de um vasinho aqui que vai estar em segundo plano e o faixinho em primeiro, obviamente está jogando fora uma boa composição, né? Então, eu tento muito dialogar com o pessoal de interiores dentro desses critérios, porque é mais fácil para eles entenderem o que eu quero dizer, né? Que eu fiz também uma sequência que vai desde o branco frio ao vermelho quente, passando também pelos azuis e verdes, né, que são os frescos da manhã, né? E principalmente mostrando o que resulta num ambiente quando ele tem a predominância de uma única cor. Aqui nós temos um conjunto de cores brancas, né? Neve principalmente. Coisas muito brancas vão remeter imediatamente à ideia de neve, né? Porque na natureza o que a gente tem de muito branco é a neve, quando não há neblina da luz da manhã, né? Que a gente já mostrou. Mas, invariavelmente, depois nós vamos ver os ambientes que são brancos, eles induzem a uma certa ambiência inóspita, porque o branco conduz à imagem do frio, inevitavelmente. Ao contrário, quando a gente tem vermelhos intensos, como aqui, nós vamos reparar que na imagem aqui de cima que eu estou apontando, o pôr do sol, que é bastante suave, não tem muito brilho, ele induz a uma ambiência de suavidade, mas não necessariamente de calor. Ao contrário, aqui no incêndio e nesse pôr do sol da parte dessa fotografia de baixo, há uma clara evidência de ambiência extraordinariamente quente, tanto pelo incêndio quanto a fotografia de baixo, que mostra que nós estamos falando de um ambiente de seca. Então, o calor está na imagem, né? E é difícil a gente se desfazer dessa impressão. Depois a gente tem um cenário de deserto, de areia dourada do deserto, com a incidência de sol incrível. Inevitavelmente a gente não vê nenhuma palmeira, não vê nenhum sintoma de frescor. E é por isso que esse tipo de ambiência fatalmente induz ao calor, né? Pessoas do Nordeste não gostam de coisas assim, porque eles acentuam aquela impressão permanente de calor que eles têm. E, finalmente, um pôr do sol africano, com o sol bastante intenso, no período de seca novamente. Aí a gente tem um conjunto de cores que são frescas, né? Todas elas têm predominância de azul, tanto praias com azul do céu, azul do mar, quanto de verdes da vegetação, que geralmente é uma vegetação muito mais tropical e menos colorida, mais presença de verde contínuo. Mas a areia branca, o verde, o azul fazem realmente um ambiente cheio de frescor, de vitalidade, de juventude, né? De saúde. Então, esses tons são os tons que se deseja para os ambientes de juventude. Eu imagino que uma loja de surf tenha que ter essas cores e não as cores que a gente mostrou anteriormente, né? Por quê? Porque isso está mais conectado ao ambiente de atividade, de estado de alerta, de exercício físico, de plenitude do metabolismo, né? E aí nós podemos fazer um comparativo entre o vermelho quente, o vermelho suave, o branco frio e o azul mais fresco, né? Que é essa imagem aqui. O que é essa imagem da direita, que é um pôr do sol no mar, com uma beleza de reflexo do vermelho do céu no mar,
é algo extraordinariamente relaxante e que não tem nenhum compromisso com relação àquela imagem de calor, que é essa outra imagem vermelha de pôr do sol durante uma seca pode induzir, né? Então, a intensidade da cor modifica muito a expectativa que a gente tem da imagem que a gente vê. Aqui, numa imagem branca e azul de neve, a gente não tem dúvida que aqui é um ambiente frio, monótono, desinteressante. Ao contrário, aqui com branco e azul, a gente tem frescor das palmeiras, essa noção clara de que a água fresca permite que a gente diminua o calor que a gente pode sentir debaixo desse sol, né? Então, essas impressões são muito importantes, porque se a gente está falando de uma piscina, piscinas podem ter essas tonalidades que estão aqui bem refletidas, né? Azul, azul cian, royal, azul bastante cian, azul profundo, todas essas cores depois vão se refletir na condição de iluminação, de boa distribuição de luz na piscina, né? Mas em termos de aparência, muito melhor isso do que alguém que invente uma piscina de cor vermelha. Não dá para você se banhar numa piscina de cor vermelha, né? É bastante contrária. É claro que as pessoas poderão dizer, nossa, que maravilha, que ideia original. Mas tem tanta ideia original que é horrorosa, né? Que não é porque é original que é bonito, né? E nem agradável, né? A gente tem que olhar para as coisas que são agradáveis, o que nós estamos desejando fazer aqui naquele momento. Agora, se for uma piscina não vou falar, mas o vermelho para mim invariavelmente traz a coisas que não são adequadas, né, em relação à água, porque a água normalmente é azul, porque a água absorve o vermelho, né? Então, colocar vermelho nos acabamentos é uma espécie de briga, né? Porque nunca o vermelho será adequado ao uso na água, mas isso pode ser apenas uma impressão minha, né? Eu falo para vocês poderem pensar o que vocês acham disso, né?